Olá, 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 tudo bem? Você que nos acompanha aí no Nova Concurso, é um prazer receber vocês aqui no Nova Concurso, na nossa revisão de véspera, revisãozinha essa aí para iniciar aí a nossa prova, que vai ser daqui 2 dias, não é isso? Hoje nós não estamos aí fazendo a gravação do estúdio, que o professor teve contato aí com pessoas que estavam com suspeita de Covid, então para não trazer nenhum prejuízo aí para a equipe do Nova, o professor e a equipe de marketing decidimos aí fazer essa transmissão da casa do professor, tá bom? Mas não vai ter nenhum prejuízo aí para você nesse nosso conteúdo. Então, primeiro, obrigado aí pela participação de você, desejo, né, de antemão aí, boa prova para você que vai realizar aí no domingo aí nossa saudosa prova aí da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E vamos lá, acabei de receber assim, ó, sem mentira nenhuma, faz 2 minutos aqui, recebi uma notícia quentinha aí do pessoal do marketing do Nova. Eles falaram o seguinte, ó, dá uma olhadinha, eles vão fazer a nossa correção de pós-prova, né, aquela questão lá do gabarito extraoficial de matemática, português, tá bom? Na terça-feira, tudo indica que vai ser na terça-feira ou no domingo, eles não fecharam isso aqui ainda, mas quando eles fecharem a data, vocês vão receber isso aí nos nossos canais, tá bom? Telegram, Instagram e outras redes sociais. Só que eu ia pedir para vocês, como a VUNESP ela acaba limitando o acesso aí à nossa prova, você teve acesso à sua prova, se você puder digitalizar e enviar ou pelo Telegram ou pelo Instagram do Nova, a gente agradece aí, todos os professores vão estar lá respondendo e comentando aí as questões do gabarito extraoficial, tá bom? Então, se você puder fazer essa gentileza aí, nós agradecemos muito, 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 tá bom? Belezinha? Então vamos lá. Falando aí da nossa revisão, dá uma olhadinha. O nosso conteúdo para a nossa prova vai ser tratarmos aí da questão relacionada à administração pública, tá bom? Só que, qual que é o grande ponto aqui da nossa aula? A administração pública, ela envolve 3 blocos. O primeiro bloco é a Constituição do Estado de São Paulo, que nós escrevemos aí um material novo. Se você está usando as apostilas do Nova, você deve ter recebido esse materialzinho atualizado. O segundo ponto é a Constituição do Estado, a Constituição Federal, perdão, de 1988, e o terceiro ponto aí é a Lei de Acesso à Informação, tá bom? Conteúdo aí gigante dentro da nossa matéria. O que acontece? Constituição Federal é um ponto que você já está acostumado aí a lidar. Se você estuda para concurso, você já está vendo e já viu praticamente o conteúdo da prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo é praticamente o mesmo de quase todos os concursos da segurança pública. Então, você já está estudando, você já viu. A questão da Lei de Acesso à Informação é tranquilo. Normalmente a VUNESP ela não causa grandes entraveios, grandes questões aí naquilo que tange a Lei de Acesso à Informação. Entretanto, onde passa a ter o maior grau de dificuldade dos alunos é a questão da Constituição do Estado de São Paulo. Por quê? Só cai no Estado de São Paulo, não cai em outro local mais. Por isso, o professor vem trabalhando aí com vocês nesse foco, olhando, observando aí a questão da Constituição do Estado. Então, nossa live, praticamente toda, aí, ela vai ser focada nesse conteúdo, tá bom? Os slides eu vou mandar para vocês aí, vai ficar disponível tanto no Telegram do professor, quanto no Telegram do nosso Nova Concursos, tá bom? Depois eu mando para vocês aí no nosso chat o Telegram do professor, tá bom? Aí você já passa aí ter acesso aí a esse conteúdo exclusivo para você, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Quando nós falamos aqui da nossa Constituição Federal, da nossa Constituição Estadual, mandei o link para vocês, tá bom? No chat. Quando nós falamos aqui na Constituição do Estado, quando nós falamos aqui da questão relacionada à Constituição do Estado, o que nós temos que lembrar aqui? O primeiro ponto, que é o ponto mais relevante aqui da nossa aula, é a questão que vigora e que tange a figura do governador e a sua declaração pública. Esse ponto aqui é muito importante, tá bom? Ele decorre, na verdade, da Lei de Improbidade Administrativa. Dentro desse ponto aqui, o que nós temos? E você precisa lembrar que todos os agentes públicos, e quando eu falo para você todos os agentes públicos, é todos sem exceção nenhuma. Isso envolve você, quando passar na Polícia Militar do Estado de São Paulo, e eu torço para que isso ocorra, acontece
para o governador, para o vice-governador e também para o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então perceba, no momento em que esses servidores eles tomarem posse, ou no momento em que esses servidores começarem o exercício da sua função, ou ter o seu desligamento, exoneração do Estado, eles precisam fazer a chamada declaração pública de bens. Então, de uma forma simples, qualquer pessoa que vá trabalhar no Estado, que tenha ingressado, ou no momento que tenha saído do Estado, precisa fazer a declaração pública de bens, tá bom? Isso aqui é uma previsão expressa dentro do texto da nossa Constituição Federal, da nossa Constituição do Estado de São Paulo, tá bom? Vamos lá. Segundo ponto aqui da nossa revisão. Nós temos a possibilidade de ter a vacância do cargo de governador. Por algum motivo, o governador ele não pode mais continuar no exercício de suas funções. Aí, olha que interessante, tudo vai acontecer a depender do tempo que esta pessoa, o governador, ele está exercendo o seu mandato, tá bom? E a nossa Constituição separa em dois casos. Primeiro caso, a vacância ocorre nos 3 primeiros anos de gestão. E o segundo caso, a vacância ocorre no último ano de gestão. Então vamos lá. Se a vacância ocorre nos 3 primeiros anos da gestão do governador, o que vai acontecer? O seu substituto natural vai assumir o cargo, e eu já vou te mostrar quem é o substituto natural, tá bom? São 3. E este substituto vai convocar novas eleições, tá bom? Então esse substituto vai fazer a convocação de novas eleições. Agora perceba, isso aqui já caiu na prova da VUNESP em concursos anteriores, tá bom? Vamos lá. Qual que é o prazo? Qual que é o prazo para termos aí eleições dentro desse conteúdo? O prazo é esse aqui, ó, 90 dias, depois é aberta a última vaga, tá bom? 90 dias depois é aberta a última vaga. A última vaga é de quem? A última vaga do substituto natural, tá bom? Fique tranquilo, eu já vou te mostrar quem é o substituto. Agora, se nós tivermos no último ano de gestão do nosso governador, ou seja, no famoso 4º ano, quem vai assumir a função de governador é o seu próprio substituto. Então perceba, dependendo do caso, dependendo da circunstância, o substituto natural ele pode assumir, ou a depender do caso, nós vamos ter aí a possibilidade de nós termos aí a convocação de uma nova eleição, beleza? Ponto top, a VUNESP já explorou. Não esqueça, qual que é o prazo? O prazo são 90 dias, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Próxima figurinha aqui que nós vamos ver é a questão relacionada ao exercício da governância, ou seja, exercer a função de governador diante do impedimento ou da vacância do governador. Na verdade, esses são chamados os seus substitutos naturais. Ou, em outras palavras, quem vai ficar à frente do Estado em decorrência da ausência do governador? Bem simples, o vice-governador. Em segundo lugar, o vice não pode continuar por algum motivo. Quem assume é o presidente da ALESP, da Assembleia Legislativa do Estado. Em última hipótese, se o presidente da ALESP não puder, tiver impedido ou sofrer vacância, quem vai assumir é o presidente do TJ. Então, lembre isso. Qual que é a linha sucessória do governo do Estado de São Paulo? É sempre essa. Tome cuidado, isso aqui cai. Governador, vice-governador, presidente da ALESP, presidente do TJ, tá bom? Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá bom? Então guarda essa ordem, isso aqui já foi explorado muitas vezes pela sua banca, tá bom? Então não caia nessa pegadinha aí, que é uma pegadinha simples para a nossa banca, tá bom? Agora vamos lá, falando aí de uma outra circunstância. Acabei de receber aqui a notícia, ó, do pessoal do Nova, a correção da prova vai ser na terça-feira, dia 18, a partir das 14 horas, tá bom? Então, você que está acompanhando aí nosso canal, está acompanhando aí nosso conteúdo, não esqueça, 18/4, terça-feira, a partir das 14 horas, tá bom? Belezinha? Então vamos lá, vamos prosseguindo aí aos nossos estudos. Superada essa questão do nosso governador, o que nós passamos a analisar agora?
a figura da ausência do governador. Então, olha que interessante, por diversos motivos, o governador ele pode se afastar da sua função pública. Tudo vai depender de quando for acontecer. Se esse afastamento for de até 15 dias, o governador simplesmente sai do exercício da função, o vice passa a assumir suas funções normais e não vai ter nenhum prejuízo, tá bom? Nenhum problema. Entretanto, se o governador precisar ausentar-se do estado por mais de 15 dias é pelo menos 16, ele precisa de uma licença para a Assembleia Legislativa, a LESP. E toma cuidado, porque a nossa Constituição Estadual, ela é expressa, no sentido de falar que se o governador não pedir esse afastamento, essa licença, ele pode sofrer a perda de seu cargo, tá bom? Então, ele vai ter aí esta possibilidade de se afastar. Agora, esse pedido de licença, que vai ser dirigido à LESP, ele precisa ser amplamente motivado. Ou seja, precisa trazer as razões de fato e as razões de direito que permitem esse afastamento, tá bom? Então, ponto importante aí para a nossa prova. Vamos lá, prosseguindo. Uma outra questão aqui que a banca VUNESP ama de paixão são as atribuições do governador, tá bom? Vamos lá. As atribuições, ela pode te perguntar de duas formas diferentes. Tudo vai depender do ânimos, da intenção do nosso examinador. Ou ela pode fazer uma pergunta direta, clara, objetiva, ou ele pode vir para você trazendo um case, um caso, uma exposição de algumas circunstâncias, pedindo para você aí responder e para você dizer se está certo ou se está errado, tá bom? Vamos lá, vamos ver quais são essas atribuições. Vamos lá. Promover cargos públicos do Estado, então toda a promoção, não importa de quem seja, só pode ser feita por governador, tá bom? Depois, nomear ou exonerar livremente os secretários de Estado. Secretário de Estado são cargos demissivos ad nutum, nomeia quem ele quiser, exonera quando quiser, desde que preencha os requisitos, tá bom? Outro ponto também importante, decretar e fazer executar a intervenção nos municípios, lembrando que o Estado, no nosso caso o Estado de São Paulo, só pode intervir nos municípios que estão dentro do seu território, tá bom? Depois, dispor, mediante decreto, e essa figura aqui que eu estou lendo agora, a VUNESP gosta muito, sobre a extinção de função e cargos quando vagos. Então, se o cargo tiver vago, nada impede do governador extinguir a função ou o cargo, tá bom? Vamos lá. Ainda sobre essas questões do governador, vamos lá. Quando nós falamos aqui do governador, você sabe que ele pode ser responsabilizado pelas suas condutas. Existem duas responsabilidades. Primeiro, a responsabilidade pela prática das infrações político-administrativas, que são aquelas práticas e condutas que geram o impeachment do governador, e segundo, a responsabilidade do governador por aquilo que nós chamamos de crimes comuns, tá bom? Então a VUNESP, ela acaba muitas vezes explorando essa questão de uma forma muito interessante, então toma cuidado aqui, isso aqui também já apareceu na nossa banca. Vamos lá, dá uma olhadinha. Primeiro, pelo que ele vai se responsabilizar? Toda e qualquer conduta que possa causar prejuízo à União, tá bom? Causou prejuízo aí à União, ele pode ser responsabilizado. Ele pode ser responsabilizado por atos que vão atentar o livre exercício do Legislativo, do Judiciário, do MP e dos poderes constitucionais da unidade da Federação. Basicamente aqui ele está atentando contra a tripartição dos poderes ou sobre a autonomia do Ministério Público, tá bom? Depois, condutas que atentem contra os direitos políticos, seja individual ou seja social. Aqui a banca VUNESP sempre traz para você isso aqui em formato de casos, tá bom? Depois disso, condutas que atentem à segurança interna do país. Depois, há condutas que geram probidade, na verdade que são consideradas improbidade administrativa, tá bom? São condutas que vão ofender lá a nossa moralidade, o nosso princípio da moral dentro do direito administrativo. Segundo, atente contra a lei orçamentária, essa figura aqui é a mais cobrada, tá bom? Da nossa banca VUNESP. E por último, quando ele tiver atos que visam atentar-se contra o cumprimento das leis ou cumprimento das decisões judiciais.
essas são as circunstâncias que geram para nós o impeachment do governador do estado, tá bom? Então são aí uma quantidade interessante de condutas. Depois que nós vimos isso, vamos ver agora a responsabilidade do governador pelos crimes que nós chamamos de crimes comuns, tá bom? Ou seja, são crimes que qualquer um de nós pode praticar. Roubo, furto, homicídio, qualquer um, tá bom? Então vamos lá. Nesse caso, o governador ele tem foro de prerrogativa de função, então ele vai ser processado e julgado perante o STJ. Toma cuidado, não é perante o TJ São Paulo, tá bom? Não é. É perante o STF, nos próprios moldes da Constituição Federal e seguindo também os parâmetros da Constituição Estadual. Agora, quando se inicia o processo de crime comum praticado pelo governador, o nosso governador do estado, ele vai ficar suspenso do exercício de suas funções. Então, as suas funções ele passa a não poder exercer mais de forma natural. E é bem simples, o governador está suspenso, quem passa a assumir é o seu substituto natural. Então, o substituto natural vai ter efetivamente a assumir à frente a gestão do estado de São Paulo, tá bom? E o substituto natural vai ficar lá pelo período de até 180 dias. Em 180 dias, o STJ tem que concluir o processo de responsabilidade do governador por crimes comuns. Aí pode acontecer da sua prova falar, mas e se o STJ não concluir o processo de responsabilidade do governador por crime comum? Bem simples, vai cessar o afastamento do governador, ou seja, essa suspensão, ela simplesmente deixa de existir e com a cessação desse afastamento, o governador ele volta ao exercício de sua função de forma regular, tá bom? Vamos lá, vamos avançar aqui nos nossos estudos. Vamos lá. Vamos falando agora da administração. É um bloco de perguntas que a VUNESP gosta bastante. Vamos lá. Quando nós estamos diante de um cargo demissivo ad nutum, são aqueles cargos chamados de livre provimento e livre exoneração, ou seja, preenchidos os requisitos legais, o governador vai nomear a pessoa e simplesmente pode exonerá-la quando ele quiser. Cargo de secretário, cargo de diversos cargos aí dentro do estado, tá bom? Agora, toma cuidado aqui com uma pegadinha da VUNESP. Quem for inelegível não pode ser nomeado para cargo demissivo ad nutum. Lembrando a você que inelegível é quem não tem capacidade eleitoral passiva, ou seja, não pode ser votado. Se você não puder ser votado, você não pode assumir nenhum cargo em comissão, tá bom? Vamos lá, depois disso. Outra observação. As leis e os atos administrativos, eles necessariamente têm que ser publicados no Diário Oficial do Estado. Então, você tem lá o Diário Oficial do Estado, que vai sair todas as leis e todos os atos administrativos. Lembrando que é possível fazer a publicação dos atos administrativos, principalmente aqueles atos enormes, através de resumos, tá bom? Através de pequenas considerações. Vamos lá. Aqui, o momento que você almeja, né, isso, o momento que você está estudando, que você está se preparando e acompanhando aí as nossas aulas aqui no Novo, é o momento da investidura dentro de um cargo público. Então vamos lá. Cuidado também, porque às vezes você fica nervoso, fica feliz por estar fazendo a prova, está arrebentando e você cai numa pegadinha aqui na Constituição do Estado. Então vamos lá. Olha a pegadinha aí da nossa banca. A investidura em cargo ou em emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, ressalvadas nomeações para cargo em comissão, declarados em lei de livre nomeação ou livre exoneração, tá bom? Então, beleza, você só vai conseguir investir no cargo público, ou seja, você só vai conseguir tomar posse a partir do momento onde você tiver uma aprovação prévia, que é as fases do concurso que você está prestando. Nós estamos estudando para a primeira fase, que é a prova objetiva e a prova dissertativa, tá bom? No caso de vocês, concurso público de provas. Se fosse um concurso para nível superior, provas e títulos, tá bom? E a própria Constituição do Estado ressalva aí a nomeação dos cargos em comissão. Professor,
Qual é o prazo de validade do meu concurso? O prazo de validade será de até 2 anos. Toma cuidado, não é que são exatos 2 anos, é até 2 anos. Prorrogáveis uma vez pelo mesmo período. Então eu posso ter 2 anos mais 2 anos. Eu posso ter 1 ano mais 1 ano, sem nenhum problema. Tudo vai depender da previsão do seu edital, tá bom? Então, ao final desse prazo, na hipótese de haver prorrogação, aqui na primeira hipótese 4 anos, aqui na segunda hipótese 2 anos, o período total havendo a prorrogação, nesse prazo a administração tem que chamar os nossos candidatos para serem nomeados. Então, um sabor aqui inigualável para você. Desejo essa experiência, esse sabor na sua vida, de você abrir o Diário Oficial, você jogar seu nome e você ver lá o seu nome entre os aprovados. Professor, como eu falo para vocês sempre em aula, eu era funcionário do Estado, tá bom? Eu tive aí o prazer de ser aprovado e hoje, por opção, por questões diversas de vida, o professor acabou saindo da administração, eu pedi exoneração, mas eu tive o prazer de ver o meu nome no Diário Oficial. Você olha e fala, caraca, consegui aprovar. E é possível, tá bom? Você acompanhar as histórias, os relatos dos nossos canais aqui do Nova, você vai perceber quantas pessoas foram aprovados. Literalmente aí, mudanças de vida em decorrência aí do estudo constante, tá bom? Então vamos lá. Então, depois que você tiver a sua nomeação, você vai ter aí a transformação da sua vida e daqueles que lhe são próximos. Só lembra, os candidatos que forem aprovados vão ser nomeados na exata ordem de classificação. Então eu não posso nomear uns em detrimento de outros, sigo exatamente a ordem da aprovação no concurso público, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma outra questão, essa questão é um pouquinho mais chatinha na sua prova, porque você tem que lembrar ipsis literis, o conteúdo do texto da lei. Vamos lá. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo público, cargo ou emprego na carreira. Então perceba, pode a administração pública ter 2, 3 editais tramitando ao mesmo tempo, não tem nenhum problema, mas sempre essa ideia. Aqueles que foram aprovados no concurso anterior têm preferência para tomar posse em relação àqueles que foram aprovados nos concursos posteriores, tá bom? É só essa observação aqui desse preceito para que você não seja aí induzido a algum tipo de erro, tá bom? Vamos lá, prosseguindo aí nos nossos estudos. Servidor público civil tem direito à livre associação sindical, pode fazer parte do sindicato e você também pode ter direito de greve. Professor, servidor militar pode fazer greve? Não, polícia militar é vedada a greve. Inclusive, se você fizer greve, isso é considerado um crime militar, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A questão da estabilidade. Então, a nossa Constituição do Estado trata aí também sobre a estabilidade, mas nesse caso, a estabilidade de quem está agindo diante da representação sindical. Então, é possível que você tenha servidores que queiram fazer parte do sindicato. Caso o servidor civil tente fazer parte do sindicato, ele pode fazer, e a direção do sindicato é sempre por força de eleições, tá bom? Então, nesse caso, perceba, dá uma olhadinha, ele vai gozar de estabilidade no cargo, no emprego, desde o registro da candidatura, ou seja, ele vai até o sindicato e fala, eu quero concorrer. E se ele for eleito, pode ser que ele não seja, se eleito, esse período de estabilidade vai durar até 1 ano após o término do seu mandato, tá bom? Entretanto, nas hipóteses desse servidor, que é o servidor estável, cometer falta grave, ele pode sofrer aí esse desligamento por parte da administração pública, tá bom? Vamos lá, avançando aí no nosso conteúdo. A lei reservará percentual de cargo e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência. Pessoas com deficiência, o famoso PCD. Então toma cuidado, uma porcentagem da quantidade de vagas, ele é reservado às pessoas com deficiências, tá bom? E lembrando que a administração pública terá que fazer as adaptações necessárias
para que essa pessoa participe do concurso e ainda para que ela exerça aí as suas respectivas funções, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Falando ainda da administração pública, isso aqui é muito legal, isso aqui também, se olhar para a prova da VUNESP, você acha várias e várias questões, é a questão aqui, ó, é vedada a acumulação de remuneração dos cargos públicos, então essa é a regra, tá bom? Essa é a regra, é vedado, é proibido. Então, professor, quantos cargos públicos eu posso ter? Via de regra, 1, via de regra 1. Mas você, que é o estudioso aí dos concursos, você está se tornando um estudioso da ciência jurídica, você percebe que toda regra vai comportar pelo menos uma exceção. Nesse caso, nós temos 3. Então, vamos lá. Exceto quando houver compatibilidade horária. Então, a exceção é quando eu posso ter mais de um cargo público. Ou seja, na verdade, você pode ter 2 cargos. Primeiro pressuposto, tem que haver compatibilidade de horário. Então, eu posso ter 2 cargos, empregos ou funções, desde que haja compatibilidade. Agora, quais são os 2 cargos públicos que eu posso ter? Eu posso ter 2 cargos de professor, tá bom? Professor pode ter 2. Você pode ter um cargo de professor e outro cargo, que seria o segundo, técnico e científico, e você pode ter ainda, na terceira situação, 2 cargos ou empregos privativos e profissionais da saúde, com profissões regulamentadas. Ou seja, você pode ser médico, 2 cargos de médico, enfermeiro, 2 cargos de enfermeiro, auxiliar de enfermagem, assim sucessivamente, desde que sua profissão seja regulamentada, tá bom? Então, professor, pode acumular cargo público? Pode, desde que seja nas hipóteses que a Constituição do Estado nos permite. Vamos lá, vamos lá. Outro ponto também muito discutido aí em prova é a questão da limitação de idade para o ingresso de concurso público, tá bom? Vamos lá. É vedada a estipulação de limite de idade para concurso público. Isso aqui é regra, tá bom? Isso aqui é regra. Lembrando que eu preciso ter a única limitação, é o limite constitucional para que a pessoa tenha aí a aposentadoria compulsória. Ou, como nós costumamos lembrar aí, a aposentadoria expulsória, tá bom? Aí você expulsa a pessoa. Mas só uma observação aqui que é importante, vocês que são funcionários militares, vocês passam a ter uma regulamentação específica, tá bom? Como vocês têm essa regulamentação específica, vocês podem ter essa limitação de idade. Está discutindo aí na LESP projeto para aumentar a idade máxima para você ingressar no concurso da Polícia Militar, mas só que até agora não temos aí novidades. Quando sair, fiquem tranquilos aí, nós vamos atualizar vocês, tá bom? Vamos lá, avançando aí nos nossos estudos. Próxima figurinha. Publicidade dos atos. A administração pública, ela vai fazer aí a publicidade dos diversos atos. Toma cuidado com esse preceito, tá bom? Vamos lá. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração pública deverá ocorrer em caráter educacional, informativo e orientação social. Quando nós falamos essa publicidade, não é o princípio da publicidade, divulgação no diário oficial. Isso aqui é propaganda, tá bom? Aquela propaganda que você assiste, por exemplo, na TV aberta, aquela propaganda que você ouve, por exemplo, no jornal. O Estado pode fazer propaganda? Pode. O Estado pode fazer propaganda desde que tenha caráter educativo, informativo e orientação social. E temos aqui uma ressalva da Constituição. Não podendo conter nomes, símbolos, imagens que caracterizem promoção pessoal da autoridade ou do servidor público. Essa ressalva final feita pela nossa Constituição Estadual, ela é importante, porque os atos, eles não podem ser ligados à pessoa do administrador. Na verdade, os atos públicos praticados, eles são atos praticados pela administração e não pelo administrador, tá bom? É um ponto alto aí dentro do nosso conteúdo, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguindo aí aos nossos estudos. Vamos lá. Falando agora da segurança pública. Quando nós falamos da segurança pública, ela é um dever de Estado e uma obrigação de todos. Todos nós temos que seguir e nos atentar para a segurança pública. Lembrando que o objetivo dela é 2,
Primeiro, a preservação da ordem pública, fazer aí com que essa sensação de paz pública que nós vivemos seja preservada. E o segundo é a preservação da incolumidade pública não, acabei de falar, incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então é a proteção da integridade física, moral das pessoas e do seu patrimônio, tá bom? Além disso, a polícia, e aqui é uma expressão da nossa Constituição Estadual, ela sempre vai ser subordinada ao governador do Estado. Então vocês, no exercício da função de policiais militares, terão como chefe máximo dentro da nossa instituição a figura do governador. Então a polícia do Estado, ela é subordinada ao governador do Estado, tá bom? Lembrando que a polícia, dentro da nossa Constituição Estadual, ela é algumas figurinhas. Primeiro, Polícia Civil do Estado. Segundo, Polícia Militar do Estado. Lembrando que no Estado de São Paulo a Polícia Militar também é composta pelo Corpo de Bombeiro Militar. E terceiro, isso aqui decorre de uma alteração recente, tá bom? Da Constituição Federal, que é a chamada Polícia Penal, tá bom? Então a Polícia Penal, ela também faz parte dessa grande estrutura, tá bom? Então vamos lá. Então lembrando aí essa questão para vocês, pode ser que apareça alguma coisa na sua prova. Vamos lá. Falando agora dos servidores militares. O que pode acontecer? Um servidor militar que esteja no exercício da sua função, ele pode ser demitido, tá bom? Lembrando que a demissão, assim como a demissão a demissão a bem do serviço público, ela equivale, só para você ter aí o parâmetro, a justa causa dentro da iniciativa privada, tá bom? Então é muito próximo a isso. Tem regras específicas, mas só para você entender. Se ele for demitido e tiver um processo judicial tramitando pelo mesmo caso, se ele for absolvido perante o judiciário, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a possibilidade dele ser reintegrado à corporação e mesmo ele sendo reintegrado, ele vai ter todos os direitos restabelecidos. Então vamos imaginar, um policial, no exercício de suas funções, comete um ato que dá responsabilidade a ele no direito administrativo e no direito penal. O direito penal, ele é absolvido. A absolvição perante o direito penal, ela vai acarretar aí para ele a possibilidade de reintegração, mesmo que ele tenha sido demitido a bem do serviço público. E essa reintegração faz com que ele receba todos os valores desse período que ele ficou desligado da administração pública, tá bom? Bem interessante aqui essa questão. Vamos lá, próximo ponto aqui, Nós temos os oficiais da Polícia Militar, alto escalão da Polícia Militar. Ele pode sofrer a perda do seu posto e da sua patente. Então toma cuidado com essa questão aqui que também a VUNESP já cobrou. O oficial da Polícia Militar só perderá o posto e a patente se for julgado como indigno do oficialato ou com ele incompatível. Então ele tem que receber uma decisão de indigno do oficialato ou o oficialato para ele seja incompatível por uma decisão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, tá bom? Do TJM, para que ele seja efetivamente desligado deste posto ou perca a sua patente, tá bom? Vamos lá. Avançando ainda, falando aí da nossa estrutura da Polícia Militar. Vocês serão membros aí de uma corporação muito antiga, onde tem a sua função exercer a polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. Então a polícia ostensiva é aquela polícia que aparece, por isso que a polícia militar, ela sempre vai andar fardada, porque é a polícia que onde você estiver, as pessoas vão ver que você está, justamente para trazer a sensação de preservação da ordem pública, tá bom? Agora, vamos lá. Ponto importante também cobrado já várias vezes pela VUNESP. O comandante-geral da Polícia Militar, ou seja, o cargo mais alto dentro da corporação do qual você pretende fazer parte, será nomeado pelo governador do Estado, dentre oficiais da ativa. Qual que é a pegadinha da VUNESP? Aqui, ó. Primeiro, tem que ser oficial.
ou seja, alto escalão. Segundo, tem que ser da ativa. Se ele tiver inativo, ele não pode ser nomeado como comandante-geral da Polícia Militar. Ele tem que estar na ativa, tá bom? Ocupante do último posto dos quadros de oficiais policiais militares. Então você perceba que, por exemplo, um soldado, um cabo, um tenente, um coronel, um comandante, perdão, ele não pode ser nomeado como comandante-geral da PM, tá bom? Então são só cargos de alto escalão. Vamos lá. Depois disso, a Polícia Militar do Estado, ela ainda é força auxiliar e reserva do Exército, tá bom? Lembrando aqui que a Polícia Militar ela é composta também pelo Corpo de Bombeiros Militar. Vamos lá, vamos lá. Quando nós falamos aqui do Corpo de Bombeiro Militar, ele é um braço da Polícia Militar dentro do nosso estado, tá bom? Tem outros estados que projetam a questão do policial, do Corpo de Bombeiro Militar de uma forma diferente. Por exemplo, Minas, ele possui uma corporação só para o Corpo de Bombeiro Militar e outra corporação só para a Polícia Militar. Aqui no estado de São Paulo é tudo junto. Então você escolhe no momento adequado lá na academia se você vai para um lado ou se você vai para o outro, tá bom? Depois disso, lembrando aqui que o nosso Corpo de Bombeiro Militar, ele vai exercer atividade de defesa civil e outras previstas aí na legislação específica, tá bom? Vamos lá, prosseguindo aí nos nossos estudos, falando aqui dos servidores civis, tá bom? Também um trecho aí dentro do seu edital. Vamos lá, vamos lá. Servidores civis. Primeiro, vocês, servidores civis, na verdade, vocês são servidores militares, estarão sujeitos ao regime jurídico único, ou seja, Estatuto dos Servidores Civis do Estado de São Paulo. Quando era funcionário, estava sujeito a esse estatuto, tá bom? É a regra básica para os servidores civis. Os servidores civis terão plano de carreira, então as carreiras por eles desempenhadas possuem um plano para que eles consigam ascender ao longo desses cargos, tá bom? Agora, outra perguntinha. Tudo que eu estou trazendo para vocês são trechinhos e pontos já cobrados pela VUNESP de vocês. Vamos lá. As vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei e quando atendem efetivamente interesse público e o exercício da função. Essa questão ela é cobrada na VUNESP. Lembre, você pode ter uma vantagem no seu cargo, pode ter uma vantagem na sua função, desde que, primeira, essa vantagem seja instituída por lei. Princípio da estrita legalidade ou reserva da legalidade que norteia aí o direito administrativo, tá bom? E além disso, quando você estiver com esse valor que passa a incorporar os seus vencimentos, essa vantagem de qualquer natureza, ele pode ser instituído, por óbvio, pode, mas tem que ter a sua instituição atendendo o interesse público e a exigência do seu respectivo serviço, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Depois disso, o servidor civil público do Estado, ele é assegurado o adicional por tempo de serviço. Então a VUNESP costuma falar que vocês não têm o adicional e é assegurado o adicional. O nosso adicional ali é o famoso quinquênio, tá bom? Depois de 5 anos de efetivo serviço público, você passa a ter aí o seu primeiro quinquênio, que lhe representa aí uma quantidade de aumento do seu salário, mais um período de licença-prêmio. Passa a ser muito interessante aí esta figura, caso você venha a atingir esse período. Quando eu era funcionário, eu fiquei 3 anos e pouquinho, quase 4 anos aí eu fiquei na administração, eu ia bater o meu primeiro quinquênio, eu pedi exoneração antes. Mas é bem interessante aí. O valor do aumento pelo quinquênio é muito pouco, tá bom? É muito pequenininho. Eu não me recordo mais, mas salvo engano era 5% do salário base. Não era o salário total, mas o salário base. Mas o que nos interessava era os 90 dias de licença-prêmio. Imagina, 30 dias de férias, mais 90 dias de licença-prêmio, top pra caramba, né? Isso é legal. Então, essa daí era a vantagem de ser servidor do Estado, tá bom? Vamos lá, vamos lá. É possível ainda que um servidor do Estado de São Paulo, ele se candidate ao cargo de vereador, tá bom? É possível que eu tenha um servidor civil que deseja aí ser candidato a vereador. E pode acontecer dele ser eleito.
Se ele for eleito, ele vai começar o exercício da venerância. Nesse período que ele estiver exercendo o mandato de vereador, ele será inamovível, ou seja, eu não posso mexer esse servidor do local. Então, enquanto o servidor civil estiver exercendo a função de vereador, ele será inamovível, não pode sair daquele local. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma outra questão aí que passa a ser relevante pela recente alteração legislativa, tá bom? Não sei se você segue o professor aí nas redes sociais, siga também o professor aí no Instagram, no YouTube, aí nos nossos canais. Eu divulguei a semana, teve uma alteração aí da gestante, da mulher gestante empregada, que possa estar aí trabalhando ou contaminada com a questão do Covid, então ela pode se afastar dos seus trabalhos normais. E essa ideia base aqui também envolve a Constituição do Estado. Na verdade, a Constituição do Estado já previa isso muito antes do que mesmo essa legislação que foi aprovada recentemente, tá bom? Olha a previsão aqui da nossa Constituição do Estado. A lei assegurará à servidora gestante mudança de função. Por óbvio, tem funções que ela exerce que são incompatíveis por conta da gestação. Não estou dizendo que aquela mulher que está gestante, ela não consegue exercer aquela função, mas é por conta do estado de gestação que ela está passando, algumas funções podem citar para ela um tanto mais difíceis. Então, nesse caso, perceba, vai ser recomendado, quando for recomendado, ela pode simplesmente mudar de função, sendo que essa mudança não vai ter qualquer prejuízo aos seus vencimentos, os seus salários e as vantagens do seu cargo, tá bom? Lembrando que nesse caso, nós não estamos preocupados com a mulher efetivamente, mas sim com a criança, com a gestação daquela mulher que está acontecendo, tá bom? Belezinha, belezinha? Rapaz, estou dando uma olhadinha aqui que o professor trabalha com duas telas, aí a tela onde está o YouTube e aqui a tela do lado. Vamos ver aqui, rapaz, o chat está bombando, hein? Nossa, estamos com 400 pessoas ao vivo. Muito top aí. Obrigado aí pela nossa audiência e pela participação de vocês, tá bom? Fico muito feliz aí em ter visto isso para a nossa aula aí, finalizando aí, né, nossa revisão de véspera para o concurso da Polícia Militar. Então vamos lá, sem delongas, vamos partir aí para um próximo tópico. Nós vamos falar agora da questão da justiça militar. Esse ponto a VUNESP ela gosta muito. É um ponto bem delicado aí do nosso conteúdo, então eu chamo a sua atenção para essas questões, tá bom? Vamos lá. A Justiça Militar do Estado será constituída em primeiro grau e depois em segundo grau. Então vamos lá. No primeiro grau vai ser composta por juiz de direito e pelo Conselho da Justiça. Então, primeiro grau tem o juiz de direito, e eu tenho também o chamado Conselho de Justiça. E no segundo grau vai ser composto pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado, chamado TJM, tá bom? Vamos lá. Falando no primeiro grau, compete à Justiça Militar. Então, o que a Justiça Militar do Estado ela pode processar e julgar? Vamos ver aqui, ó. Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, então todos os militares do Estado, ou seja, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, nos crimes militares definidos em lei. Então todos os crimes previstos no Código Penal Militar vai ser a atribuição da Justiça Militar processar e julgar. Depois, as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Então, vai ter a ação administrativa por atos disciplinares, sendo que essas ações administrativas podem se transformar em atos judiciais. Lembrando, isso aqui é importante para você, Justiça Militar não vai processar e julgar crimes dolosos contra a vida quando a vítima for civil. Então, ressalvada a competência do júri, quando a vítima for civil. Caberá ainda decidir sobre, isso aqui a VUNESP cobra também, perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças. Marque também um asterisco vermelho aí nessa parte final, tá bom? Perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças, tá bom? Ponto alto aí, ponto importante para você dentro da nossa prova, tá bom? Vamos lá.
Próxima figurinha aqui, ó, artigo 138, também já cobrado, quase tudo daqui para frente que eu vou te falar, a VUNESP, de uma forma ou de outra, ela já cobrou, tá bom? Quase tudo aqui já foi cobrado para você. Então, vamos lá, vamos prosseguir aí nos nossos estudos. Vamos lá. Dá uma olhadinha. O oficial da Polícia Militar, então perceba, não é o praça, é o oficial, só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ela incompatível. Então, perceba, o artigo 138 da Constituição do Estado, ele tem que ser interpretado com a parte final do artigo 79b da mesma Constituição, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Depois disso, o que mais que nós temos aqui, ó? A Justiça Militar. Justiça Militar, como é que ela é composta? Ela é composta por 7 juízes, tá bom? 7 juízes. Então, vamos lá. Esses 7 juízes, perdão, não é a Justiça Militar, é o tribunal, tá bom? Então, é o segundo grau de jurisdição, me perdoem aqui. Então, o segundo grau de jurisdição, ele vai ser composto por 7 juízes. Desses 7 juízes, 4 são militares e 3 são civis, sendo que não é qualquer militar, é um coronel da ativa da PM, tá bom? E esses 7 juízes vão ser divididos em 2 câmaras, tá bom? 2 câmaras distintas, a primeira e a segunda câmara. O Tribunal de Justiça Militar, ele é sediado na capital, ali próximo ali da Rua Maria Antônia, tá bom? Ali no centro de São Paulo, então quando você estiver ali próximo à Consolação, ali próximo à Universidade Mackenzie, tá bom? Fica ali bem próximo ali, e ainda ele vai ter a jurisdição em todo o estado. Então, todas as circunstâncias que envolvem a competência da Justiça Militar dentro do estado poderá ser levado a esse tribunal, tá bom? Vamos lá. Agora, competência dessa Justiça Militar. Eu optei aqui para você por trazer ipsis literis o conteúdo da Constituição. Trouxe expressamente o conteúdo da nossa Constituição justamente para facilitar o seu entendimento. E a VUNESP aqui, ela cobra exatamente o texto de lei, tá bom? Belezinha? Então vamos lá, vamos acompanhando aqui quais são as nossas circunstâncias. Competência originária, ou seja, nesse caso, o processo vai começar perante o segundo grau de jurisdição. Vamos lá. O chefe da Casa Militar, o comandante-geral da Polícia Militar, nos crimes militares definidos em lei. Os mandatos de segurança e os habeas corpus nos processos cujo recurso forem de sua competência, ou quando o coator ou o coagido estiver diretamente sujeito à sua jurisdição, e as revisões criminais de seus julgados e de suas auditorias militares. Então eu peço para você aqui uma atenção, aqui ó, eu vou grifar uma expressão, esse trechinho aqui ó, esse primeiro trechinho a VUNESP cobra, tá bom? Chefe da Casa Militar e chefe do Comando Geral da Polícia Militar, tá bom? Nesses 2 casos, quem vai julgar é o segundo grau de jurisdição e também ressalto aqui a revisão criminal, tá bom? Vamos lá, ainda da competência da nossa Justiça Militar. Isso aqui também tem pegadinha aqui também, vamos lá, ela também vai exercer a correição geral sobre as atividades de Polícia Judiciária Militar, bem como decidir sobre perda de posto e patente dos oficiais e graduação dos praças. Então, quando nós falamos aí a atividade de Polícia Judiciária Militar, ou seja, aquele braço da Polícia Militar que presta e cumpre as ordens do tribunal, ele vai exercer aí a correição. Então, é o papel de fiscalização, basicamente, tá bom? Agora, essa daqui sim, essa daqui é bem legal e também aparece aqui em uma pegadinha aqui para você, ó. Vamos lá, dá uma olhadinha. O serviço da correição permanente da atividade de Polícia Judiciária Militar e dos presídios militares, aqui basicamente o Romão Gomes, também é o mais famoso, será realizado pelo juiz de direito do juízo militar, designado pelo tribunal. Então perceba, o tribunal vai designar um juiz militar para acompanhar, para fazer a correição. Então perceba, é uma competência do tribunal que é exercida, realizada por um juiz. Toma cuidado aqui para você não se confundir com esse conteúdo, tá bom? E com isso, nós concluímos aí a parte que nos propomos a falar sobre a Constituição estadual, tá bom? São pontos importantes aí, são pontos altos
daquilo que nós temos aí que acompanhar. Estou vendo aqui alguns de vocês vão fazer a prova bem longe, é isso? Toma cuidado, tá bom, com o horário de prova, toma cuidado com o dia de prova, façam a prova tranquilamente, tá bom? Para vocês não se prejudicarem. Não deixa para você ir fazer, chegar no local da prova em cima da hora, tá bom? Por favor, se atentem aí à questão do horário para que vocês não sofram nenhum prejuízo. Quando eu vou fazer prova, ou pelo menos quando eu fazia mais provas, eu sempre ia aí, sempre muito antes, para justamente não ter aí nenhum prejuízo, tá bom? Nenhum prejuízo em relação a esse conteúdo, tá bom? Aí pode acontecer, imagine, você está começando aí, vai iniciar uma prova, você já está nervoso, já está preocupado por conta aí do atraso no seu concurso, tá bom? Então eu vou mandando para vocês aqui um link onde você consegue acessar as redes sociais do professor. Nesse link eu vou deixar o nosso material aqui, tá bom? E tem outros materiais, aí você vai achar também o canal do Instagram, tem um monte de material aí que o professor, das disciplinas que o professor leciona, tanto nos cursos preparatórios como na universidade, tá bom? Agora vamos lá. Sobre a Constituição Federal, nós vamos mandar para você vai pegar o material lá no Instagram, no Telegram do professor ou no Telegram do Nova, já estou mandando aqui pro pessoal do marketing, tá bom? Eles vão disponibilizar isso aí para vocês nos canais oficiais do Nova, eles vão subir isso, já estou até falando com vocês e já estou mandando, justamente para não incorrer aí em qualquer prejuízo. Então já vou mandando para eles aqui essa questão. E não esqueça, se vocês puderem, por gentileza, mandar para nós a prova, a partir do momento que você saiu da sua prova, nós agradecemos muito. Então pegou a prova, dá um fotografa a prova, dá um print, não sei, mas envia aí para nós vamos realizar aí a correção extraoficial aí do gabarito na terça-feira, peraí, deixa o professor ver aqui o calendário, dia 18, às 14 horas, tá bom? Vai estar disponível lá para você. Então eu peço aí para você acompanhar as redes oficiais do Nova para saber esse concurso, tá bom? E amanhã vai ficar lá sobre a tutela do professor Thomas, querido professor Thomas aí, vai acompanhar aí a nossa revisão de véspera, tá bom? Aquela revisãozinha que vai durar ali os principais pontos aí, as principais questões de cada uma das nossas disciplinas, tá bom? Beleza? Então, o horário vai ser de todas as matérias, tá bom, Tiffany? Mas o horário eu não sei qual que vai ser. O pessoal que está acompanhando o professor aqui do Nova, eles vão passar para você, tá bom? Então eu não sei se pode trazer a prova, que teve algumas mudanças da regra, eu não posso te falar, mas eu peço para o professor Thomas comentar isso amanhã com vocês, tá bom? Então de cabeça eu não lembro, vou ser muito sincero, então para não incorrer o erro, eu converso com o professor Thomas aí e peço para ele informar essa questão para vocês, tá bom? Agora vamos lá, só uns pontinhos importantes aqui para você, para finalizar aí a questão relacionada aí à nossa prova de amanhã, de domingo. Vamos lá, quais são os pontos aqui que eu queria ressaltar para você? Quando nós olhamos a Constituição Federal, houve diversas decisões aí nesse período de pandemia que nós estamos vivendo sobre a questão das inviolabilidades. Toma cuidado, tá bom? A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo ingressar, salvo os casos permitidos na Constituição, prestar socorro, cumprir mandato judicial durante o dia, prestar auxílio, com autorização do próprio morador, tá bom? E a questão da quebra do sigilo telefônico. As correspondências são invioláveis, mas o sigilo telefônico ele pode ser quebrado, desde que seja aí para ser utilizado em processos criminais que envolvam de uma forma ou de outra aí a questão da ciência criminal, tá bom? Além disso, o que mais que você precisa saber? Quando nós falamos aí dos 5 princípios básicos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 5 princípios básicos que vão nortear a administração pública. Então, esses 5 princípios, volta e meia, a Banca Vunesp cobra de vocês. Então, eu peço aí a gentileza para que você se atente a essas questões, para que você não cometa aí nenhum equívoco na sua prova, tá bom? Lembre do LIMP. Agora, a estrutura da segurança pública na Constituição, não é na Constituição do Estado, mas sim na Constituição Federal. Bem simples, ó, para você lembrar. Polícia Federal, depois Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil dos Estados,
Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar e a famosa Polícia Penal, que envolve aí a Polícia Penal dos estados e também a Polícia Penal da União. Lembrando aqui que o Distrito Federal também pode ter aí a sua própria Polícia Penal, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Outro ponto aqui, peço para você também lembrar dos remédios constitucionais, tá bom? Os nossos remédios são importantes, os 5 remédios são habeas corpus, mandado de segurança, mandado de junção, habeas datas e ação popular. Vamos lá, começou com H, é gratuito, então habeas corpus e habeas datas é gratuito. Começou com M, tem que pagar, mandado de segurança, mandado de injunção, tem que pagar. Começou com A, regra é gratuito, salvo se for comprovada aí a existência de má-fé por parte do indivíduo, tá bom? Que é o caso aí da nossa famosa ação popular, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Nós temos ainda mais algumas questões aqui que podem ser cobradas e você em prova, tá bom? Lembra das competências do Tribunal do Júri, que envolve ali os crimes dolosos contra a vida, e não estão sujeitos à jurisdição da Justiça Militar, então não vai ser apreciado pela Justiça Militar quando a vítima for um civil, mas sim vão ser apreciados pela nossa Justiça Comum dos Estados, tá bom? Um outro ponto também que é importante, aquele preceito lá do direito penal, nullum crime, nulla poena, sine previa leges, que significa não há crime, não há lei, perdão, não há crime, não há pena, sem prévia cominação legal. Ele traz para nós aí o princípio da estrita legalidade ou o princípio da reserva legal, tá bom? Lembrando, tem mais coisinhas, já vou falando aqui mais algumas coisinhas para você, tá bom? Dá uma olhadinha. O crime de racismo. Crime de racismo, se atente aí para ele. Tem decisão recente do STF, aí, 2 anos atrás, falando sobre essa questão. O crime de racismo, ele é inafiançável e ele é imprescritível, ou seja, ele não comporta fiança e ele não está sujeito a um prazo de prescrição. E, recentemente, dentro de uma ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de constitucionalidade de promissão e o mandato de injunção, o STF decidiu que, enquanto não houver uma legislação específica, os casos de discriminação homofóbica e transfobia vão ser apreciados e vão ser tratados como crime de racismo, tá bom? Enquanto não tiver uma decisão final dentro, uma previsão legal expressa nesse sentido. Enquanto o Congresso não se declinar e não fizer essa norma, automaticamente aí nós vamos estar sujeitos a essa regra do STF, tá bom? Lembrando, também finalizando, quando nós temos aqui, ó, a figura do TTT, lembra? E o 3T mais H, ou H3T, se você preferir, hediondos, tráfico, terrorismo e tortura, hediondos, tráfico, terrorismo e tortura, eles são crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia dentro da nossa estrutura jurídica, tá bom? Belezinha? Então, essas são as informações aí importantes dentro da nossa aula. Então, amanhã você também tem um encontro aí com o professor Thomas. Ele vai passar aí o finalzinho da nossa revisão, os pontos mais importantes aí. Cada um dos professores gravou aí só aquele filé, só aquele ponto mais importante aí das nossas aulas, tá bom? Então, agradeço aí a audiência, fiquei muito feliz aí a quantidade de alunos que assistiram, fiquei muito feliz por ter você aqui conosco no Nova Concursos, tá bom? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva nos nossos canais, Nova Concurso, no Telegram, no nosso YouTube, tem Instagram, tem Facebook, todas as redes sociais aí, o Nova Concursos está participando, e deixei aí também para você o link, se você quiser seguir o professor também nas redes sociais aí, Facebook, Instagram, professor Irineu Ruiz, no link que eu te mandei tem o meu canal do Telegram e no YouTube também, professor Irineu Ruiz, beleza? Então, agradeço muito aí a participação de vocês, obrigado aí por ter prestigiado aí o nosso evento. Fiquem com Deus e boa prova para vocês. Façam a prova calmos, façam a prova tranquilos, tá bom? E saiu da prova, avisa o professor aí como é que foi. Se foi aprovado na primeira fase, mande notícias. Eu adoro receber as informações dos nossos alunos, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.